Boa noite, boa tarde ou bom dia. O nosso grupo vai ser apresentado por mim, que sou a Daniele Campos, e pela Deise, que é minha dupla. A gente vai falar sobre o coronavírus e o nosso professor é o Dr. Ricardo da Costa Rocha. Nós dividimos o nosso trabalho de acordo com a divisão do artigo que usamos, que ficou com introdução, métodos, resultados de discussão e conclusões. Introdução. O Covid, né, ele é uma doença aí infecto-contagiosa causada pelo coronavírus, da síndrome respiratória aguda grave 2, né, que a gente chama de SARS-CoV-2. E ela vai ser responsável pela rápida propagação, né, e rápida disseminação desse vírus, tanto a nível nacional quanto a nível internacional. Chegou a acometer mais de 200 países. E essa cepa, né, do SARS-CoV-2, ela vai ser uma cepa menos letal do que as outras que a gente já conhece, que é a SARS-CoV e a MERS-CoV, que é o vírus causador ali da síndrome respiratória do Oriente Médio. Segundo a OMS, no dia 31 de dezembro de 2019, foi quando teve a primeira confirmação do caso de coronavírus no mundo, né, que no caso foi na China, em Wuhan. E em 12 de janeiro, a China compartilhou aí, né, essa sequência genética desse vírus com a OMS, e ali eles podem estar estudando e confirmando realmente as características virais, né, que comprovavam que era o coronavírus. E no Brasil, o primeiro registro desse caso ocorreu no dia 26 de fevereiro, no estado de São Paulo. E aí eu trouxe uma linha de tempo para a gente ver como que começou mais ou menos essa propagação. De início, o Ministério da Saúde ele foi confirmar o primeiro caso aí no dia 26 de fevereiro, mas depois, com o passar do tempo, a gente conseguiu confirmar que, na verdade, antes dessa data, a gente já tinha alguns casos aqui no Brasil. Só que como era uma nova descoberta, né, tinha muita pouca informação, muito pouco conhecimento sobre esse vírus, ainda não tinha como ter essa confirmação, ter esse diagnóstico de uma forma tão precipitada. Tá? E o primeiro óbito confirmado foi no dia 17 de março. O coronavírus, né, um pouco sobre a história dele, ele foi inicialmente isolado no ano de 1937. Ele ficou conhecido ali entre o ano de 2012 e 2003 por causa da síndrome respiratória aguda grave que ele causa no ser humano, né, que a gente chama aí de SARS. Ele foi responsável por muitos casos de infecções graves, principalmente no sistema respiratório inferior. E também aí era acompanhado de febre, né, como resposta aí a essa infecção, e também de insuficiência respiratória nos casos mais graves. Ela foi rapidamente controlada nesses anos e também acometeu poucos países, que só foram a China, o Canadá e os Estados Unidos. E eles conseguiram conter de uma forma mais rápida esse vírus, devido aí a todo o trabalho dos pesquisadores, quanto dos profissionais da saúde também, né, que conseguiram estar aí estudando e avaliando a melhor forma da contenção do vírus. Agora, falar um pouco sobre os métodos de estudos do nosso artigo. Ele vai ser... Ai, meu Deus, passei. Ele é uma revisão narrativa de literatura, que aí ele foi feito por meio do levantamento, né, dos artigos, dos periódicos científicos, ali na base de dados do PubMed e do Medline, sobre o coronavírus, né, e sobre os aspectos relacionados aí à doença. Também foi utilizada aí a estratégia de busca manual, né, visando estar conseguindo maiores informações de outros artigos que poderiam não estar inclusos dentro só dessas palavras resumidas, né, de coronavírus, Covid, etc. E aí os artigos incluídos no estudo, eles foram publicados aí no ano entre janeiro e abril do ano de 2020, e eles pegaram como um critério, né, para a inclusão desses artigos a relevância aí para a proposta do estudo. Ele foi sistematizado em forma dividida em 6 categorias: origem, etiologia e características virais, transmissão e manifestação clínica, diagnóstico, tratamento e política de saúde e perspectivas.
resultados e discussões. Então, primeiramente, em relação à origem do coronavírus. A primeira hipótese, quando surgiu, quando começou a pandemia, era de que ele teria se originado no mercado de frutos do mar, em Wuhan, e dali teria se alastrado. Então, ali seria o epicentro da pandemia. E a gente já tinha o conhecimento inicial de que morcegos são um reservatório natural de Covid, especificamente SARS-CoV, SARS-CoV-2 e MERS-CoV, e ele apresentava uma similaridade de 96% com o BAT-CoV HTG13, que é detectado em morcegos na província de Yunnan, na China. Porém, morcegos não estão na proximidade desse mercado de frutos do mar, onde teve os primeiros casos, e também não são comercializados lá, então não foi descartado, por isso foi descartada essa primeira hipótese, porque não teria como, não foi feito esse link entre a contaminação, de como os morcegos teriam levado o vírus até esse mercado. Além disso, outra hipótese, outros estudos apontaram uma hipótese de uma transmissão com um hospedeiro intermediário entre morcego, pangolim e homem. Isso porque, sendo sustentado por análises filogenéticas, com uma homologia, ou seja, uma compatibilidade de 88% entre o encontrado no homem e o encontrado no pangolim, o Covid, o coronavírus. Apesar disso, né, a gente tem, mesmo com esses diversos estudos, tentando identificar o local e o momento exato em que surgiu o vírus, a gente não sabe quando foi que ele passou a ter essa habilidade de transpor a barreira entre espécies, passando então entre morcego, pangolim e homem, e passando também a ser patogênico para o homem. Pode passar. Em relação à etiologia e características virais, a gente sabe que o coronavírus, eles são vírus de RNA fita simples com sentido positivo, não segmentados e com um envelope proteico, constituído principalmente pela proteína E. Suas partículas apresentam conformação espacial arredondadas ou ovais, normalmente polimórficas, com diâmetro que varia entre 60 e 140 nanômetros. Além disso, ele também apresenta grandes projeções de superfície semelhantes a uma coroa, que foi inclusive que deu origem ao seu nome de corona, né? Por causa dessas espículas que ficam em formato de coroa ao redor dele. Então, tais estruturas, elas são, na verdade, glicoproteínas de espículas de superfície, denominadas proteínas S, e podem ser visualizadas por microscópio eletrônico. Além disso, outras proteínas importantes no coronavírus para a gente citar são proteína do nucleocapsídeo, ou proteína N, proteína hemaglutinina esterase, ou HE, que medeia o processo de ligação viral, e a proteína M, que garante a manutenção da forma de envelope. Pode passar. Além disso, a gente sabe, em relação à classificação do coronavírus, que ele é da ordem Nidoviralis e vai ser classificado em 4 gêneros distintos, sendo alfa-CoV, beta-CoV, gama-CoV e delta-CoV. Além disso, a maioria desses vírus são de origem zoonótica, ou seja, em animais, seja domésticos ou selvagens, especialmente o morcego, como a gente já citou, e também o rato. E a maioria desses exemplares do vírus encontrados anteriormente não tinha importância clínica no ser humano, ou seja, não eram patogênicos. E o risco era o quê? Que foi o que realmente aconteceu. Quando ele passava de um novo hospedeiro, ele podia então sofrer uma mutação pontual, e essa mutação pontual então podia mudar alguma característica dele, que iria tornar ele patogênico, gerando então cepas que gerariam risco ao ser humano. Pode passar. Aqui a gente tem a figura do coronavírus, já bem conhecida para a gente, né? Que é ele redondo. Na figura ele apresenta as proteínas, a proteína N, HE, M e S, que eu já mencionei, e a coroa ao redor dele. A gente retirou essa figura do próprio artigo e aí embaixo está a fonte dela. Pode passar. Em relação às características virais, os coronavírus de importância médica são restritos ao SARS-CoV, MERS-CoV e SARS-CoV-2, que a Dani já citou. E é importante a gente citar também, em relação à característica viral dele, a proteína estrutural S. Isso por quê? Porque é ela que vai permitir com que o SARS-CoV-2 interaja com o receptor específico da membrana celular específico, do hospedeiro. O que vai, então, facilitar a entrada do vírus no citosol da célula, ou seja, vai gerar a infecção viral no hospedeiro. E, portanto, considerando essas características do vírus,
inibidores existentes contra MERS e SARS-CoV seriam uma estratégia terapêutica possível para o tratamento da Covid-19. Pode passar. E aí, agora falando um pouco sobre a transmissão, né, e a manifestação clínica do coronavírus, né? Ele vai se disseminar principalmente aí por gotículas respiratórias, né, e contato direto com o paciente infectado. E aí, por conta disso, a gente destaca a capacidade do vírus, né, dele ter uma transmissão direta, né, principalmente assim entre pessoas do mesmo convívio, membros familiares, contato próximo assim por muito tempo. E aí, um estudo realizado por Van Doremalen demonstrou que o SARS-CoV-2 ele pode permanecer aí viável e infeccioso em aerossóis por até 3 horas, né, após ele ser eliminado aí no ambiente. Só que, no entanto, né, esse tempo de sobrevida ele pode variar dependendo aí do local, da quantidade, né, de vírus que foi projetado aí para o ar, da temperatura do local e também, né, da superfície que ele vai ali se aderir. O coronavírus ele pode ser transmitido de forma direta, né, como eu já falei, entre as gotículas ali, e também em formas indiretas, né, ali por superfícies, né. No contato de algum objeto que você pega, você pode também estar se contaminando com esse vírus. E aí, como que esse vírus entra no nosso corpo, né? Eu coloquei aí a figura, né, de como que acontece esse processo de entrada, e ele vai ser aí devido à interação entre a proteína S, que já foi citada, e o receptor da superfície celular, que a gente vai conhecer como a conversora de angiotensina 2. E aí, nessa imagem é mais didática, a gente consegue enxergar como que ela vai penetrar aí, né, o nosso corpo, como ela vai se ligar a esse receptor de ACE2. Uma vez que esse vírus consegue infectar ali a nossa célula hospedeira, ele vai iniciar aquele processo de replicação viral que a gente já conhece, né? Um processo muito rápido, com muitas reproduções, e aí vai ter a formação de novas partículas, desculpa. Com a liberação aí do brotamento e também com a destruição da célula hospedeira. E aí, nessa imagem também é bem fácil da gente estar entendendo como acontece esse processo, né? O vírus ele penetra aí no nosso corpo, o RNA dele vai ser traduzido em proteínas, vai montar o vírus e vai ter a liberação aí, né, desse vírus da célula. E aí, falando agora um pouco sobre o período de incubação, ele é em torno aí de 7 dias, entre 7 e 14 dias. E após esse período, né, os indivíduos eles podem permanecer aí ou assintomáticos, né? A maioria apresenta sintomas leves, excluindo aquelas pessoas que são pertencentes do grupo de risco, né? Que aí já fica um pouco mais complicado essa reação. E nesse gráfico que eu trouxe, a gente consegue compreender um pouco os níveis, né? Tanto do vírus no nosso corpo, quanto depois que se passa aí esse período de incubação, começa a aumentar os nossos anticorpos, e aí é nesse momento que eles são diagnosticados nos testes que a gente costuma fazer para estar confirmando ali o diagnóstico do COVID. Sobre os sintomas mais comuns, né, com COVID é a febre, a tosse seca, a coriza, a fadiga, a algeusia, né, que é a perda do paladar, a anosmia, que é a perda do olfato, a dispneia, em casos mais graves, e também pode ocorrer aí a diarreia. E aí, né, entre aí a divisão populacional, que apresenta maior vulnerabilidade aí à infecção do coronavírus, à internação hospitalar e a também quadros graves, né, vai estar aí dentro desse quadro homens com idade acima de 60 anos, né, imunossuprimidos, ou que também tenham comorbidades como hipertensão, diabetes, doenças respiratórias, cardiopatias, fumantes também, podem ser, também estão incluídos nesse, também estão incluídos aí, né, como maior vulnerabilidade, né, como fatores de risco, tá? E aí, quando o paciente está em estado grave, né, ele pode apresentar sintomas relacionados à insuficiência respiratória. E aí, dentro desses sintomas, podem ter a falta de ar, né, como eu já citei, pode ter sons respiratórios muito baixos, pode ter aí o embotamento à percussão, né, a dificuldade ali de estar ouvindo, e também pode ter ali a diminuição do tremor tátil que a gente faz, né, ali
no exame físico do paciente. Assim como também, né, a ventilação alveolar baixa, né, com pouco oxigênio, ele pode estar aí diminuindo a remoção do dióxido de carbono, e eles vão ser fatores aí que podem levar à falência múltipla de órgãos, e isso pode estar trazendo o óbito do nosso paciente. Sobre o diagnóstico, né? Como que a gente consegue confirmar se realmente é o vírus do Covid? Normalmente a gente faz teste molecular, né, das secreções respiratórias. Dentro desses testes, a gente tem duas formas, né, que é o SWAB, que é o teste rápido, que ele é feito aí somente por uma narina, e tem o RT-PCR, que ele é um teste mais específico, é um teste mais seguro, um teste mais eficaz, que ele vai pegar ali a coleta, né, dos dois lados da narina, da garganta também, e vai estar aí confirmando de uma forma mais precisa esse nosso diagnóstico de coronavírus. Além disso, também é muito recorrente que peçam, né, ali o auxílio da tomografia, para poder estar vendo o dano, né, que esse vírus está causando no pulmão. E normalmente o padrão que a gente encontra nessa tomografia é a opacidade, né, de vidro fosco presente ali na subpleura do paciente e com um avanço presente também nos 2 lobos pulmonares. Agora, em relação ao tratamento do coronavírus. Primeiramente, a gente tem que citar que, por causa da falta de uma terapia específica e eficaz contra o Covid, o tratamento atual, na época em que o artigo foi realizado, era controle sintomático e oferta de suporte ventilatório. Até hoje, esse é o tratamento mais utilizado. Isso gerou, inclusive, essa falta de um tratamento específico, uma busca por uma terapia antiviral específica, ou antiviral efetiva, gerando, então, um grande volume de pesquisas, testes e artigos científicos sendo realizados para procurar, então, uma solução para essa ausência de um medicamento, de um tratamento eficaz contra o coronavírus. Pode passar. Um desses medicamentos que foi testado foi a cloroquina, né? Na época do artigo, ela ainda estava em fase de teste, mas a gente pode citar sobre ela que ela é conhecida desde a década de 1940 e é utilizada principalmente no tratamento da malária. Pode passar. Além disso, ela tinha uma ação in vitro conhecida já contra diversos vírus, incluindo vírus da imunodeficiência humana adquirida, da dengue, chikungunya e etc. O que foi, inclusive, o que chamou a atenção da comunidade científica para tentar testar esse medicamento em relação ao coronavírus. Porém, o papel dela contra o MERS-CoV apresentou resultados conflitantes, ou seja, não trouxeram resultados seguros e eficazes. Além